Graças a Deus por esse domingo, por esse dia em que a gente pode celebrar a obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Você ama Jesus, querido? Eu amo muito Jesus. Jesus é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Meu melhor amigo, meu Salvador, meu irmão mais velho, meu Deus. É muito bom servir esse Jesus. Você já abriu a sua Bíblia? Evangelho de João 19, versículo 30. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Numa outra versão diz que a última palavra dele foi: entrego nas tuas mãos o meu espírito. Faz 2000 anos que isso aconteceu. A crucificação era um tipo de morte que tinha uma finalidade de ensinar aos inimigos do Império Romano o resultado de afrontar esse império. A morte de crucificação geralmente durava até 3 dias inteiros. E os crucificados eram sempre colocados em lugares visíveis, lugares altos, eram desnudados, humilhados, sofriam uma dor excruciante, que nós somos incapazes de mensurar, e não morriam. Demoravam muito tempo para morrer. Essa é a razão porque muitas vezes eles tinham as suas pernas quebradas, porque depois de 3 dias, se não tivessem morrido, eles apressavam a morte através da quebradura dos ossos e tudo. Mas Jesus, diferentemente de todas as pessoas que eram crucificadas, morreu rapidamente. E por que isso? Na verdade, o seu calvário começou 18 horas antes. Por volta das 10 horas, Jesus estava no Getsêmani. Falamos na semana passada da grande luta que ele enfrentou, espiritual, emocional. Logo chega Judas com os soldados e ele então é levado para a casa de Anás, depois Caifás, depois no Sinédrio, onde ele é considerado réu de morte por estar blasfemando contra Deus. E ali ele começa então a ser açoitado. E os médicos que analisam a morte da cruz de Jesus dizem que ele começou a perder muito sangue, muito líquido. E isto originou uma síndrome chamada de hipovolemia. Quando baixa muito o nível de líquidos no corpo, especialmente de sangue, o corpo começa a reagir e entrar em colapso. Imediatamente a pressão sanguínea cai muito, o coração, para combater a esta pressão que cai, começa a ter taquicardia, sudorese, os órgãos internos começam a inchar, a língua incha, seca, cola no céu da boca, começa a haver espasmos interiores nos órgãos, cólicas muito grandes acontecem, alucinações, até perda de consciência acontece. Quando Jesus, depois de ter sido açoitado a noite inteira, foi-lhe colocado o madeiro, a cruz nas suas costas, para que ele fosse até o Gólgota, a montanha onde ele deveria ser crucificado, a Bíblia diz que ele não conseguiu levar aquela tora. Ele caiu e teve que ser ajudado por um homem chamado Simão, o Cirineu, de Cirene, da cidade de Cirene, na África, que estava lá chegando para celebrar a Páscoa e foi pego pelos romanos para levar a cruz de Jesus. O momento em que
os pregos traspassaram as suas mãos e pés, não eram pregos como muitos de nós pensam. Eram pregos de aproximadamente 30 centímetros, muito grossos, porque eles deveriam ser fincados numa tora maciça e, portanto, tinham que ser muito pesados e muito fortes. E os médicos dizem que, naquele momento, a dor que Jesus suportou, tanto nas mãos e nos pés, é uma dor insuportável, chamada de causalgia. É um tipo de dor neurológica que não acomete só o lugar da ferida, mas ela irradia em forma de uma queimação quase que insuportável. Eles disseram isso por conta de vários soldados de guerra que foram alvejados, tomaram tiros nas mãos e que durante anos tiveram a sua cicatriz, mas continuavam com dores por todo o braço. Porque a dor neurológica, ela se origina no cérebro. Ela é muito mais do que uma dor meramente física. Então Jesus, depois de tudo isso, ele entrou em colapso. E a dor foi tão intensa em todos os sentidos, que quando José de Arimateia vai pedir a Pilatos que lhe ceda o corpo de Jesus, ele falou, mas ele já morreu? Acabou de ser crucificado, já está morto. De tão grande que foi esta dor que ele sofreu. E no final da sua vida, talvez no último suspiro que Jesus pudesse dar, ele disse, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Esta palavra está consumada foi ouvida por muita gente, e certamente para várias pessoas, para cada uma delas teve um significado diferente. Para os soldados romanos que estavam acostumados a fazer centenas de crucificações, terminou o dia, já acabou o nosso trabalho, vamos embora. Para a mãe de Jesus, talvez tenha sido a maior dor que ela tem enfrentado em toda a sua vida. Ver o seu filho padecer e morrendo na sua frente. Para Pilatos, um alívio. Afinal de contas, Jesus estava se tornando um entrave político. Porque ele queria libertar Jesus. Mas os líderes judeus, que tinham muita ligação com Roma, estavam dizendo, olha, ele está dizendo que ele é rei. Se você fizer isso, nós vamos dizer para Roma que você não está defendendo os seus interesses. Então, para Pilatos, certamente, foi um alívio. Para os líderes religiosos, um alívio ainda maior, porque, afinal de contas, eles não tinham autoridade. O povo dizia, esse daí fala como quem tem autoridade. Imaginem vocês, um jovem de 33 anos, sendo levantado com uma autoridade que fazia calar todos os anciãos de Israel. Para eles também foi um alívio. Para os discípulos, talvez aquilo tenha sido a gota d'água, o desespero, o abandono, a decepção. Aquele que nós acreditávamos que libertaria Israel, morreu. Mas e para Deus? O que significou a palavra que Jesus disse? Está consumado. A palavra de Jesus naquele momento foi a palavra não só do Filho de Deus, mas foi a palavra de um profeta. Diga assim, Jesus foi profeta. Um profeta, nas Escrituras, era alguém comissionado por Deus. Alguém que tinha uma obra para cumprir, para fazer. Hoje essa palavra profeta banalizou, né? Porque hoje todo mundo se diz profeta. E hoje as pessoas não têm responsabilidade alguma com o que profetizam. Profetizam, se acertar, ótimo. Até um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, não, mas até porque ele é uma bênção. Ele já profetizou um monte de coisa para mim que não deu certo, e mais um monte que deu certo. Então, peraí. Quer dizer que o profeta é por percentagem? 50% está altíssima. Não era assim, não. Na Bíblia, o profeta que errava era morto. Tinha que ser uma pessoa consagrada, que buscava Deus e tinha um chamado específico. Jesus é um profeta de Deus. Ele veio como profeta. Ele veio da parte de Deus para falar
o coração de Deus aos homens. Amém? Ele tinha convicção disso. Certa vez, quando Jesus tinha 12 anos, ele subiu juntamente com a sua família, vieram de Nazaré, na Galileia, ele subiu até Jerusalém. E alguns estudiosos da Bíblia acham que ele, na verdade, foi fazer um bar mitzvah, porque é muito comum lá em Israel, até hoje, nas grandes festas, as famílias de judeus levam os seus meninos para fazer o bar mitzvah. Bar mitzvah é a festa em que o menino é apresentado aos líderes e ele se torna um homem. Até o bar mitzvah, o menino judeu, ele não é considerado responsável pelos seus atos. A partir do bar mitzvah, ele já pode estudar a Torá, ele começa a ler a Torá, a dirigir a Torá, que é o Velho Testamento, os 5 livros de Moisés, e ele então é introduzido na sociedade. Bom, naquele tempo os judeus andavam homem com homem, mulher com mulher. As caravanas eram assim. Quando eles paravam, por exemplo, durante a noite, se reuniam para cantar, para festejar, para dividir a comida. E naquele dia, eles voltaram de Israel, de Jerusalém. E provavelmente Maria pensou assim, bom, até hoje ele era um menino, ele ficava comigo. Agora ele fez o bar mitzvah, deve estar com José. E José deve ter pensado assim, ele fez o bar mitzvah, mas ele ainda é um menino, deve estar com Maria. E quando eles se reuniram, um olhou para o outro e falou assim, Jesus está com você? Não, ele não fez o bar mitzvah, tinha que estar com você. E aí descobriram que Jesus não estava lá. E quando eles voltam, procurando por Jesus, o encontram aonde? No templo, conversando com os líderes, com os doutores da lei, e eles arguem a Jesus, Jesus, como é que você faz isso com a gente? Você nos deixou aqui preocupados. E Jesus diz assim, lá em Lucas 2,49, por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Muitos anos mais tarde, já com os seus discípulos, ele diz assim lá em João 4,34, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E por fim, no Getsêmani, ele diz mais uma vez, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Que coisa tremenda você dedicar sua vida inteira para que a vontade de Deus se estabeleça. Diferente da maioria de nós, né? Nós decidimos com quem vamos nos casar, que profissão vamos fazer, onde vamos trabalhar, que igreja vamos frequentar. Raramente as pessoas, quando vão tomar alguma decisão, consultam a Deus. Geralmente as pessoas fazem e depois pedem para Deus abençoar ou consertar o erro que fizeram. Jesus não. Como profeta de Deus, desde o primeiro dia da sua vida, até o último na cruz, ele consumou aquilo para o qual ele veio fazer. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, Jesus completou a obra de profeta. Diga, revelou aos homens quem é Deus. Amém? Certa vez Filipe chegou para Jesus e falou, Jesus, mostra-nos o Pai. E ele disse, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. O profeta revela Deus para os homens. E Jesus fez isso muito bem. E lá na cruz do Calvário, quando ele completou essa obra, ele estava, na verdade, mostrando a maior mensagem, a mais fundamental, a mais essencial que o homem precisa saber. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Herman, você seria capaz de dar um dos seus filhos por mim? Por essa igreja aqui? De jeito nenhum, né? Eu também não. Mas Deus deu. Então esta é a mensagem maravilhosa que Jesus concretizou lá na cruz. Ele deu o único filho, Deus deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga para a pessoa do teu lado, a mensagem do profeta Jesus é que o amor de Deus
é para chamá-lo para a eternidade. Diga: a mensagem do profeta Jesus é de esperança, é de restauração, é de resgate, é de perdão, é de inclusão. Amém? Você pode dizer glória a Deus e aplaudir o Senhor? Esta é a mensagem do profeta. Ele não desistiu, ele não tomou atalhos, ele cumpriu, ele foi até o fim. Portanto, a palavra diz: está consumado. Para Deus, era como se Jesus estivesse como profeta, cumprindo a sua missão de proclamar ao mundo que há solução para os perdidos, que há perdão para os pecadores, que há vida depois da morte, porque ele se entregou. Amém? Mas essa palavra não foi simplesmente a palavra de um profeta, foi a palavra de um sacerdote. O profeta é o interlocutor de Deus para com os homens. Ele é enviado da parte de Deus para falar para os homens quem é Deus. Mas o sacerdote é o interlocutor dos homens junto de Deus. Amém? O sacerdote era aquele que diariamente fazia sacrifícios. Ele ficava esperando o sol nascer. Quando o sol apontava no horizonte, ele já estava sacrificando. E a fumaça subia. E durante o dia todo, havia sacrifícios no templo a Deus. E o serviço sacerdotal do profeta envolvia derramamento de sangue. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Amém? Então toda vez que um sacerdote chegava diante do altar e apresentava um sacrifício de sangue, ele estava se colocando entre os pecadores e Deus, dizendo: Deus, eles são pecadores, mas eis aqui a oferta. Muitos eram os sacrifícios. E o sacerdote, ele tinha que ter alguns critérios. Primeiro, ele tinha que nascer na família certa. Não era qualquer um que podia dizer: eu quero ser sacerdote. Ele tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ser descendente de Arão. Hoje, todos os judeus que são da família Cohen, quem conhece alguém que é Cohen? Cohen é sacerdote. Cohen é a família sacerdotal. Todos os que Cohen seriam, se Jesus não tivesse vindo ainda, seriam todos sacerdotes. O sacerdote não tinha herança, mas o sacerdote tinha uma missão especial. Dentre esses muitos sacerdotes, havia um sumo sacerdote. E todo o serviço no templo era feito pelos sacerdotes. Para vocês terem uma ideia, na época que Herodes, o grande rei Herodes, reconstruiu, ampliou o segundo templo, 10.000 sacerdotes trabalharam na área do templo. Porque só sacerdotes podiam trabalhar naquela área santa. Tinham que ser separados, 10.000. Mas somente um, não importa quantos sacerdotes houvesse, somente um era sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele era o líder maior espiritual em Israel. E uma vez por ano, ele se revestia de uma autoridade tremenda, porque ele ia entrar na presença de Deus. E ele então tinha um temor tremendo. Ele se banhava, lavava os pés, lavava as mãos, usava vestes brancas, sacrificava animais e entrava na arca, nos santos dos santos, e espiava e aspergia 7 vezes o sangue no propiciatório. E o povo lá fora, enquanto ele estava fazendo lá, sendo puxado por uma cordinha que ficava amarrada ao seu pé, porque se ele tivesse em pecado de alguma forma, ele caía morto. Na borda da veste do sumo sacerdote tinha vários sinetes que faziam barulhinhos. Enquanto ele estiver vivo e andando, o povo sabia: ele está vivo. Se ele tivesse algum pecado, ele morria e caía duro, e ninguém podia entrar lá dentro. Só o sumo sacerdote. Então ele era puxado por aquilo. Que grande chamado, né?
uma vez por ano. Mas naquele momento em que Jesus disse, está consumado, ele era o nosso sumo sacerdote. Isso é tão tremendo, porque quando ele ressuscitou, Maria veio ter com ele e ela se jogou nos seus pés e queria tocá-lo. Ele disse, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Ele ainda não tinha apresentado diante de Deus, não nos santos dos santos do templo em Jerusalém, mas lá nos céus. Ele não tinha entrado nos santos dos santos para apresentar o seu sacrifício, o seu sangue. Mas a Bíblia diz que ele sobe, e ele apresenta a Deus, e ele é intercessor por mim e por você. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, que ele abriu um novo e vivo caminho. Querido, para você ter uma ideia, no momento que Jesus expirou, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. Houve um grande terremoto, e o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. A partir daquele momento, instantaneamente, todo aquele que invocou o nome de Jesus passou a ter acesso aos santos dos santos. Sabe por quê? Porque o seu sacrifício, os animais que eram apresentados tinham que ser perfeitos. Os animais não podiam ter uma mancha, tinham que ser um macho de 1 ano, tinha que ser o melhor da sua raça. Não podia ter um defeito. Hoje, para vocês terem uma ideia, os judeus estão pensando na reconstrução do 3º templo. Dizem que até a novilha vermelha já está sendo criada. Essa novilha não podia ter um pelo que não fosse vermelho. Um só. Se tivesse, ela era descartada. Sabe por quê? Não precisa mais ter sacrifício de animais? Porque não há nenhum animal perfeito. Mas o sangue de Jesus é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse é perfeito e é definitivo. É por isso que a palavra de Deus diz que uma vez por todas, Jesus Cristo morreu e o seu sangue foi derramado para quebrar a maldição dos nossos pecados. Amém? Paulo diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, lá na cruz do Calvário. Amém? Então aquela palavra não era só de um profeta, era de um sumo sacerdote, como aquele que intercede por nós. Você já imaginou? Os advogados hoje, os bons advogados ganham muito dinheiro, né? Por quê? Porque eles conseguem livrar os réus das suas culpas. Você já pensou você ter um advogado como Jesus? Imagine a cena, no júri, o diabo é o promotor de acusação. Deus é o juiz. E o nosso advogado é Jesus. Diga para o teu irmão do lado, o teu advogado é Jesus de Nazaré. Diga assim, ele nunca perdeu uma causa. Diga, ele ganhou todas. E vai ganhar todas. Amém? Glória a Deus. Dê um grito de júbilo, diga aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que diariamente ele comparece diante do Pai para interceder por mim e por você. Por isso, quando o acusador se levantar, meu querido, você pode profetizar, os teus dias estão contados. Isso é tão tremendo, queridos. Você sabe que no livro de Jó, eu durante muitos anos preguei no livro de Jó, e eu vi o livro de Jó como um livro que mostrava como uma pessoa que tinha uma confissão errada podia ser amaldiçoada. Eu até preguei isso uma vez. Jó, quando ele perde a sua família, teve um terremoto, pegou fogo em tudo, perdeu seus filhos, sua mulher, perdeu o seu gado, ele começa a dizer, o que eu temia me sobreveio. Então, durante muito tempo eu preguei que, na verdade, o que aconteceu com Jó, aconteceu porque ele confessou. Mas aí eu fui estudar o que os rabinos dizem. O livro de Jó não fala de confissão. O livro de Jó fala sobre o poder do sangue. O livro de Jó fala que Jó sacrificava para cada um dos seus filhos. Ele tinha 10 filhos, ele sacrificava 10 animais. E ele dizia assim, vai que algum deles tenham cometido um pecado que eles não saibam. Jó conhecia o poder da expiação. Mas o texto de Jó, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, das 2 vezes que menciona, diz que Satanás tinha acesso aos céus
diante do trono de Deus um dia. Confira depois, capítulo 1 e capítulo 2. No dia em que Satanás compareceu, é um artigo específico, definido. Ele não apareceu o dia que ele quis, ele apareceu no dia que ele tinha que aparecer. Então os rabinos dizem o seguinte, que esse dia era o dia da expiação. Porque para o judeu, o dia da expiação, Yom Kippur, ele tinha validade de 364 dias. No 365º dia, ou seja, no dia que ia haver a expiação nos Santos dos Santos, o sangue perdeu validade. E aí então, Satanás comparecia nesse dia para acusar. Porque era o único dia que ele não estava coberto. Aliás, os judeus estudam muito essa questão de número, não é numerologia, mas para cada letra do alfabeto hebraico há um número específico. Por isso que, inclusive, a Bíblia fala do número 666, isso é chamado de gematria. O nome de Satanás, Ra-Satã, é 364. E os rabinos dizem que é 364 porque ele acusa durante 364 dias, ele não pode acusar. Só por causa de um dia que ele pode acusar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sacrifício no dia da expiação gerava no povo de Israel, quando entrava o sumo sacerdote, naquele dia, o povo estava apreensivo. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai sair vivo? Se ele conseguir, os nossos pecados estão perdoados por mais um ano. Mas sabe, querido, lá na cruz do Calvário, no dia em que Jesus morreu, o sacrifício não teve mais um dia falho. Durante 365 dias do ano, se você confessou Jesus, você está debaixo da cobertura do sangue. Todos os dias do ano, de manhã até a noite. Amém? Pode aplaudir, porque isso merece. É um grito de júbilo. Amém ou não? Você está recebendo aqui a revelação pura. É entendimento das Escrituras. Jesus fechou a brecha. E hoje, quando ele chega diante do Pai, ele fala, eles invocaram o meu nome. É por isso que a Bíblia diz, não há um outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não é o nome de cordeiros, nem de bodes, nem de touros, mas é o nome de Jesus. Diga para a pessoa do teu lado, essa Páscoa nós celebramos a obra completa de Jesus Cristo. Diga, os seus pecados estão cancelados. Diga, o inimigo não tem mais poder para acusar, porque ele já foi derrotado. Amém, glória a Deus, aplauda o Senhor. Diga, eu creio. Aleluia. Foram palavras de um profeta, foram palavras de um sacerdote, mas foram palavras de um rei também. As profecias bíblicas diriam que ele seria profeta, que ele seria sacerdote, mas que ele seria um rei. Não foi à toa que colocaram sobre a cruz, Pilatos mandou colocar escrito em 3 línguas, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Escrito em hebraico, hebraico era a língua da religião, da espiritualidade. Escrito em latim, latim é a língua do governo, do poder humano, do Império Romano. Escrito em grego, o grego era a língua da cultura, da filosofia. E Deus mandou que fosse colocado em cima da cruz Jesus Cristo, Rei dos Judeus, para que os religiosos soubessem, para que os imperadores romanos soubessem, e para que todas as culturas helenizadas daquele mundo soubessem. Diga hoje assim para a tua vida, Jesus Cristo é o meu Rei. Diga, Jesus Cristo é o meu Rei.
Querido, a Bíblia diz que um dia todo joelho vai estar dobrado. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor dos senhores, amém? Agora, eu vou dizer agora, eu vou dizer já, e naquele dia eu direi com júbilo. Muitos dirão a contragosto, mas aquele que o aceita hoje, já começa a tomar posse do chamado que Ele tem para nós, amém? Antes estávamos excluídos, éramos gentios. Hoje somos da família de Deus. Antes não podíamos entrar na presença de Deus. Hoje entramos no Santos dos Santos pelo novo e vivo caminho que Ele abriu na cruz. Amém ou não? Glória a Deus. E você, que antes nem judeu era, não podia jamais ser um sacerdote. A Bíblia diz que Ele nos fez sacerdócio real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva, para que anuncieis as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz, amém ou não? Diga para o teu irmão, você é sacerdote, mas você é nação real. Diga, você é príncipe, você vai governar o mundo, amém ou não? Quando eu estava lá em Israel, lá em Jerusalém, eu amo Jerusalém. Jerusalém parece que eu estou em casa. Eu ando naquelas ruas, eu falo, Senhor, é aqui que eu quero morar. A Bíblia fala que na época do milênio, quando Jesus governar, todas as nações vão subir uma vez por ano a Jerusalém, para adorar o rei. E eu já falei, Senhor, deixa eu ficar aqui mesmo, não quero vir uma vez por ano não. Eu quero morar aqui. Já pensou? Está passando assim, se ouvir a voz do rei Jesus, saindo do templo para ensinar a sua palavra para aqueles que vão buscá-la, amém? De todas as nações. Queridos, as profecias estão se cumprindo. Isaías capítulo 11, Isaías fala assim, quem são esses que vêm voando como pássaros sobre os ombros dos filisteus? Que coisa tremenda. Isaac Newton, que era um crente convertido, falou, o povo judeu vai voltar voando para a terra deles. Voltaire, que era um cético, falou assim, está vendo? Ó, esse cristianismo deixa o povo cético, tudo lelé da cuca. Como é que pode falar que vai voar? E ele escreveu um artigo dizendo que se a pessoa voasse até 100 por hora, ela morria de ataque cardíaco. Voltaire falou. E hoje, quando a gente vai para Israel, a gente chega no aeroporto de Tel Aviv, que fica um pouquinho embaixo daquela protuberância que parece um ombro mesmo. Exatamente na faixa litorânea onde ficam ou ficavam os filisteus. Então quem são esses que vêm voando por sobre os ombros dos filisteus? Fala, é o povo de Deus que está indo para a peregrinação em Jerusalém. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Deus cumpre as suas promessas. Amém ou não? O Salmo 102 fala que até as pedras de Jerusalém serão amadas. E lendo o Salmo, um dos versículos que eu acho mais lindo, diz assim, e um povo que há de ser criado, adorará o nome do Senhor. Você e eu nem existimos, nem tínhamos sido criados como povo, mas estamos adorando ao Senhor, lá em Jerusalém. A volta de Israel para a sua terra é um prenúncio de que o Rei Jesus está voltando. Diga para a pessoa do teu lado, o Rei está voltando. Diga, o Rei Jesus está voltando. Quantos aqui querem saudar o Rei Jesus? Dizer, Maranata, vem Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Está chegando, você e eu vivemos esse tempo. Vivemos esse tempo. É o tempo em que você está vendo as profecias se cumprirem. Povo de Deus. E lá em Israel, há momentos, no último dia, quando estávamos no jardim do sepulcro, onde creio que Jesus foi enterrado e ressuscitou, nós começamos a adorar, aquele momento tremendo, todo mundo chorando, e a gente ouvia vários grupos cantando em coreano, tailandês, sei lá que língua que era aquela, outros cantando em inglês, vários povos adorando o nome do Senhor. O rei virá governar de Jerusalém. Queridos, a palavra de Deus não volta vazia. Ele foi um profeta.
Ele foi um sacerdote, mas ele é rei e ele virá governar. Por isso eu quero te dizer, no relacionamento com Deus não tem democracia, não. Seu relacionamento com Deus só tem um jeito de dar certo. Você quer se dar bem com Deus? Quantos aqui querem se dar bem com Deus? Só tem um jeito. A palavra dele é decreto, é lei. E o que ele manda a gente obedece. Agora, ele não é tirano, ele não faz isso para o nosso mal, ele faz isso para o nosso bem. E aqueles que obedecem a sua palavra e andam debaixo das suas leis, comerão o melhor desta terra. E essa é a palavra do Senhor para você. Jesus veio na primeira vinda como cordeiro, ele morreu. E todos os crentes da igreja primitiva padeceram, porque eles refletiam o mundo. Quem era o seu Senhor? Cordeiro de Deus que foi morto. Mas ele virá não mais como cordeiro, ele virá como leão da tribo de Judá. E querido, quando ele rugir, vai tremer a terra. Ele vai descer sobre o monte das oliveiras, vai fender o monte. Rios de água viva vão fluir de lá e vão invadir pelo vale de Cedron, lá o mar morto, e o mar vai se tornar doce. Queridos, está chegando a hora. Diga para o teu irmão, se prepara. O rei está vindo. Aleluia. Quantos aqui querem que o rei venha? E ele vai vir ser encontrado pela sua igreja nas nuvens, amém ou não? E nós vamos adorar o Senhor em tudo quanto é língua. Povos de todas as tribos, línguas e nações, curvados perante o rei Jesus. Aleluia! 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 Naquele dia não haverá mais choro, nem ranger de dentes. Naquele dia as lágrimas serão enxutas, as enfermidades serão curadas. Naquele dia, com cetro de justiça, ele governará a terra. Hoje, quem somos nós? Somos o seu exército, que está preparando a terra. Eu quero te desafiar hoje. Se você tem Jesus no teu coração, guarde os seus lábios, para que não falem coisas que magoem o Senhor. Guarde os seus lábios de profetizar coisas ruins para a pessoa do seu lado. Querido, você é um portador da mensagem de paz. E aqueles que são os pacificadores são os que herdarão a terra. Você é um adorador. Adorador abre a boca para profetizar a palavra de Deus e para adorar o Rei Jesus. Ele virá. Ele virá. E nós diremos, eu te esperava. Eis-me aqui. Lá na cruz, nunca um rei estava tão destituído de aparência de rei. Ele não tinha vestes reais, pelo contrário, ele estava nu. Ele não tinha uma coroa cravejada de brilhantes, era de espinhos. Ele não estava rodeado de um séquito de bajuladores. Pelo contrário, só aqueles que o acusavam. Mas mesmo lá, Deus usou a autoridade da época para declarar, eis aí o rei dos judeus. E ele é o rei dos judeus. Hoje, nós já sabemos disso. Mas o povo de Deus, o povo judeu, vai reconhecê-lo também. Quem estava na nossa caravana sabe que até o nosso guia, em alguns momentos, ficava meio impactado com as coisas que ele mesmo dizia. Deus está falando. Se você veio aqui hoje pela primeira vez, querido, se ninguém te falou que Jesus é o Filho de Deus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu estou te dizendo agora. Não sei se ele não virá essa noite. Quem sabe ele não vem essa noite. Eu quero viver nessa vida. Essa música Rude Cruz me toca muito. Porque eu falo para Deus todo dia, Senhor, eu quero pregar a cruz. Porque a cruz fala da minha miséria. Fala do teu amor e da minha miséria. Da tua grandeza e dos meus pecados.
Mas a cruz fala de libertação. A cruz fala de uma nova oportunidade. E eu te digo hoje, Jesus está te falando hoje. Querido, hoje é o dia de você deixar o seu pecado. Hoje é o dia de você entregar as suas correntes. E você dizer, Senhor, eis-me aqui. Liberta-me que eu quero te seguir. Eu quero te servir, eu quero te honrar. Que a glória do Senhor seja manifesta na minha vida. Amém ou não? Quantos aqui querem andar em autoridade, em vida limpa, na presença do Senhor? Diga, eu quero, eis-me aqui. E o Senhor está vindo para buscar a sua igreja. É hora do seu povo se levantar. É hora do seu povo dar o coração para Jesus. Querido, ame a Deus. Não faça nada para Deus que não seja fruto de amor e de gratidão. Deus não precisa de nós, mas Ele ama nos ter incluídos na sua obra. Os profetas de hoje são você e eu. Ele veio e morreu para que muitos outros profetas se levantassem. O sacerdócio acabou quando o templo foi destruído. Mas Ele criou uma nação de sacerdotes. Você está sendo chamado por Deus hoje para ser um portador de boa notícia. Cristão que é cristão não promove briga, separação, divisão, separação de marido e mulher. Querido, guarda a tua boca, seja você um instrumento de restauração e não de destruição, porque o teu chamado é para restaurar. Amém ou não? Agora, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Sabe, queridos, quando Jesus vier, como é que Ele vai te encontrar? Fazendo a tua vontade, levando a tua vida do jeito que você quer, ou colocando a tua vida à disposição dEle? Ele quer tudo que você tem para dar. Na verdade, Ele quer tomar a direção da tua vida. E quer que você confie nele sem nenhuma limitação. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Amém? Jesus te chama hoje. E o chamado dele é de profeta, é de sacerdote, mas é de rei. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Certa vez Jesus contou uma parábola. E disse que Deus deu uma festa. E pediu aos seus servos que chamassem os nobres da cidade. E nenhum deles quis ir. Cada um deu a sua desculpa, disse que estava ocupado. Então ele disse assim: saiam nas ruas e chamem os aleijados, os pobres, os miseráveis. E a Bíblia diz que houve uma grande festa, porque foram esses que aceitaram. Tem muita gente nesse mundo que acha que não precisa de Jesus. Talvez porque esteja muito ocupado, ou porque tenha dinheiro, ou porque tenha prestígio. E até zombam daqueles que servem a Deus. Ah, esses crentes são tudo maluco. Eu fui chamado um dia e eu aceitei o convite. Eu não estava na primeira lista. Eu não era nobre, nem merecedor. Mas eu fui convidado e eu aceitei. E hoje Ele te convida para entregar a sua vida a Ele.
Hoje Ele está te dizendo, Ele está dizendo para você que veio aqui hoje: eu quero o teu coração, eu quero tomar conta da tua vida, eu quero te dirigir, eu quero te dar uma nova vida. Mas você precisa dizer sim, Senhor, eu quero, eu aceito o convite. Se você hoje quer entregar a vida para Jesus, seus medos, seus sonhos, seus pecados, o destino da tua vida, se você quer entregar para Ele, dizer: Senhor, dirige a minha vida, porque sozinho eu não vou chegar. Quero orar por você, para te ajudar a fazer essa oração. Levante a sua mão, e onde você estiver, eu vou orar por você, e o Senhor vai tocar na tua vida. Levanta bem alto, graças a Deus, graças a Deus. Você que está entregando a vida para Jesus hoje, vem aqui, que eu quero orar por você nesse momento. Pode vir, venha mesmo, venha. Hoje é o dia da salvação na tua vida. Pode sair, que hoje os seus pecados vão ser cancelados. Hoje o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Pode vir, não importa a gravidade do seu pecado, porque o amor de Jesus é mais poderoso do que os pecados dos homens. Não tem nada que o diabo tenha feito que Jesus não possa consertar. Se você está aqui hoje, está sentindo de entregar a sua vida e não veio ainda porque alguma coisa está te amarrando, venha em nome de Jesus. Eu te libero agora em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem cá, meu querido. Hoje é dia de salvação. Graças a Deus, que coisa linda. Graças a Deus por essa vida também. Pode vir, querido, pode vir. A Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Há 31 anos atrás, eu era um jovem de 19 anos, cheio de ódio, de rancor. E quando alguém falou do amor de Jesus, eu me entreguei. E desde aquele dia eu sou apaixonado por Ele. Porque nos momentos que eu piso na bola, Ele está lá, com a mão estendida. Nos momentos que eu estou triste, Ele me abraça e diz: eu estou aqui. Eu te digo, meu querido, minha querida, nunca mais você vai estar sozinho. Põe a mão no seu coração e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu quero me entregar de corpo e alma. Muda a minha vida, perdoa os meus pecados, salva-me, Senhor. Me ajuda a andar na tua vontade. Quero que o Senhor seja o meu Rei, o meu Senhor e o meu Salvador. E sabe o que o Senhor diz para você hoje, querido? Eu te aceito, porque eu morri por você. A Bíblia diz que lá na cruz, os pecados de toda a humanidade, todos que quisessem, estavam lá perdoados. Então eu declaro e profetizo na vida de cada um de vocês, que hoje uma nova vida vai começar. Na vida de cada um de vocês, uma nova vida de esperança, de libertação, de restauração, para a honra e glória do nome do Senhor. Diga: eu creio. Diga: a partir de hoje, Jesus é o meu Salvador. Amém. Quero pedir que vocês acompanhem os diáconos. Eles vão orar mais uma vez por você. Por favor, acompanhem eles. Parabéns por essa grande decisão. Aleluia. Não é tremendo, queridos? Hoje entrou salvação nessas vidas. Foi assim com Zaqueu. Bastou ele se entregar. Hoje é mais fácil, porque ele fez o caminho todo. Hoje essas vidas, nesse momento, cruzaram a linha. Já não são mais perdidos, mas são filhos de Deus. A Bíblia diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem
do seu nome. Querido, o nome de Jesus tem poder. O inferno estremece diante desse nome. Porque não há um outro nome na terra, nos céus, pelo qual importa que sejamos salvos. Quantos já invocaram a Jesus? Diga: Jesus, eu creio, Tu és o meu Senhor, o meu sacerdote, o meu rei. Eis-me aqui, usa a minha vida, brilha na minha vida. Eu quero brilhar para a Tua glória. E o Senhor me manda dizer, querido, que você está santificando a tua vida, que Ele está te dizendo hoje que Ele vai te dar vitória, e que Ele vai te levantar e vai te honrar, para que o nome dEle seja visível na tua história, querida. Aquilo que o diabo veio para fazer, para distorcer, para roubar, matar e destruir, o Senhor diz que eu restituo, porque eu sou um Deus de restituição. Amém? Aleluia. Fica de pé, querido. Você se sente privilegiado? Nenhum dinheiro do mundo, nem todas as boas ações que o homem pudesse fazer, como diz o apóstolo Paulo, nem que entregasse o meu corpo como libação, seria suficiente. Mas lá na cruz, Jesus disse assim: está consumado. Sabe o que o Senhor está te dizendo hoje? Foi suficiente. Não faltou um pouquinho. Ninguém vai bater na trave. Nós vamos entrar nos céus. Nós vamos ouvir o canto dos anjos. Nós vamos comer os frutos da árvore da vida, que são cura para as nações. Nós vamos beber da água da vida. Nós vamos ver o Senhor nos apacentar lá na Jerusalém Celeste. É daqui a pouco. Daqui a pouco. Passa muito rápido a vida, como um sopro, como fio de prata que se rompe. Daqui a pouco, Senhor, nós já estaremos aí. E eu quero encontrar você lá. Uma das coisas que mais me alegram é saber que eu vou conhecer gente que através da pregação eu levei a salvação de Jesus. E eu vou saber, a pessoa vai me dizer: oi, meu nome é tal, eu fui salvo pela sua palavra. Isso pode para você também. Você é um sacerdote do Senhor, para apresentar os homens para Deus. E é um profeta para apresentar Deus para os homens. Feche os seus olhos. Faça uma oração em silêncio agora, de gratidão. Consagre a tua vida. Consagre os seus dons. Diga para o Senhor: Pai, eu não quero ser como um barco que veleja ao ermo. Eu quero atravessar o mar da vida e alcançar o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Pai, em todo o mundo há cristãos que invocam o Teu nome, de toda a tribo, de
de toda língua, de tantas denominações. Não são os batistas ou os metodistas, os católicos ou os pentecostais, mas são aqueles que invocam o nome de Jesus. São esses que estarão na tua presença. Guarda a tua igreja com a tua graça, com o amor do Pai Celeste e com a cura e a consolação do Espírito Santo, até que tu voltes. Amém. Feliz ressurreição. Deus te abençoe. Uma grande semana.